Deus nos abençoe. Mais uma quinta-feira. Que bom estarmos aqui novamente, sendo envolvidos pelos amigos, pelos nossos anjos da guarda. Vamos ler nossa mensagem. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Vamos fazer nossa prece. Asserenemos os nossos pensamentos, voltando os nossos sentimentos ao nosso Mestre Jesus, o Senhor de nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pela bênção da vida, pela bênção deste instante, em que aqui reunidos em Teu nome, nos colocamos a aprender mais, ou ainda que seja relembrar o Seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Inspira nosso irmão e auxilia todos nós que aqui estamos encarnados e desencarnados, a fim de fortalecermos a nossa fé para, na luta do dia a dia, vencermos as nossas fraquezas e melhorarmos a cada instante. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Lá de Paris, outro dia eu conheci esse menino aqui. O Guilherme começou a chegar na casa, aí ele saiu, aí ele voltou e ficou. E ficou como uma sabe aquela fé que é rocha? É esse menino aqui. O dia que eu conheci ele lá, o centro espírita é fé, amor e caridade. Vocês lembram eu esqueço o nome do seu filho, Mioto. Fabiano Mioto, fazia palestra aqui? O senhor pôs lá. Várias vezes ele fez palestra aqui. Sofreu acidente de moto, né? Desencarnou. E ele é diretor, junto com a sua esposa Romana. Eles são de Votuporanga e dirigem o centro espírita lá em Paris. E quando nós acompanhamos o Sérgio Santos e a dona Marlene na palestra musical lá, ele nos apresentou música de autoria dele, pegou o violão lá. E essa semana, na hora que eu vi o nome dele aqui, eu falei: ah, meu Deus, vai ser bom demais. Então, vamos abrir o coração, vamos vibrar amor, e você fica à vontade. Tá bom. Você vai usar esse aí, esse né? daí também. Esse aqui. Hã? Esse aqui. Esse? Isso. Boa noite a todos. Que alegria poder vir aqui em Estrela do Oeste. Hoje a gente vem com o coração repleto de felicidade e de amor. Esta palestra que eu trouxe, ela vem, de um estudo que foi feito, dentro da doutrina espírita, eu concentrei o estudo a este tema para que eu pudesse trazer para vocês hoje um pouquinho e a gente poder semear nos corações o Evangelho de Jesus. Hoje eu vou falar sobre a reforma íntima. A reforma íntima, para nós que somos já frequentantes da doutrina espírita, entendemos que é de extrema necessidade. Não há um bom espírita, senão um homem reformado. Kardec dizia muito que nós precisamos nos curar para poder curar o próximo. E não há maneira de nos curar sem ser a reforma íntima.
Nós vamos começar explicando os dois conceitos da palavra reforma e da palavra íntima. A palavra reforma, segundo o dicionário, ela diz: ação ou efeito de reformar, mudança realizada com o objetivo de promover um melhoramento. E o Espiritismo nos diz: esforço contínuo de transformação moral e ética por meio do desenvolvimento das virtudes e da correção das tendências negativas. O Espiritismo, ele nos traz no conceito reforma, já de primeira, um belo de um empurrãozinho. Eu falo assim porque ele já diz aqui: é trazer as virtudes para a nossa vida, corrigir os nossos erros, para que nós possamos abrir a porta das boas aventuranças. A palavra íntima, segundo o dicionário, ela diz: relativo a, ou que constitui a essência ou cerne de algo. E o Espiritismo diz: assume um significado central, referindo-se ao nosso eu interior, a essência espiritual que habita dentro de cada um de nós. O íntimo, ele trata da nossa particularidade, da nossa verdade. O íntimo está dentro de nós, nada mais do que a nossa espiritualidade, do que a nossa atividade espiritual, do que a nossa alma, porque nós sabemos que é nela que são colocados os traços que vivenciamos em cada encarnação. Os nossos atos de bondades, os nossos atos de tradições morais, intelectuais, onde buscamos aprender, buscamos melhorar, são carimbadas no perispírito, que fica guardado no nosso íntimo, que carregamos e progredimos com elas durante as nossas passagens pela vida terrena. Então, reforma íntima pode ser definida como o esforço constante que o espírito realiza para evoluir moralmente no plano terreno, onde muitas vezes o mal ainda predomina sobre o bem. Esse esforço representa uma necessidade inevitável, visto que todos os seres têm como distinção divina a felicidade, a qual só é alcançável com completa ausência das imperfeições. Reforma íntima é dar espaço à alegria, é dar oportunidade para que o benfeitio de Jesus seja colocado em nossos corações, é abrirmos e libertarmos os nossos maus pensamentos, as nossas más inclinações, para que possamos ser felizes, para que possamos viver uma vida boa, para que nós possamos entender que a vida é mais do que trabalhar, do que sofrer. A vida é alegria, a vida é prosperidade. Kardec, lá no Evangelho, no capítulo 17, ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, nós conhecemos um verdadeiro espírita pelos seus atos, aquele que escolhe mudar. Aqui ele diz: aquele que se esforça para domar as inclinações más. É aquele que esquece tudo que o dá prazer e vai, e briga e persiste para que possa se tornar um homem bom, e assim sendo um verdadeiro espírita. No livro, numa das obras de Kardec, Obras Póstumas, na primeira parte, no item 7, temos assim: esforça-se por ser bom, por se tornar melhor, se já é bom, por purificar-se de suas imperfeições, por, numa palavra, elevar-se moralmente o mais possível. Não existe nada mais para nos esclarecer isso do que esse trecho de Obras Póstumas que Kardec escreveu. Esforçarmos para ser bem, fazermos de tudo para nos tornarmos melhor, e se nós já somos bons, esforçarmos ainda mais para que possamos ser melhores ainda. Kardec está dizendo, e reforma íntima é isso, ela nos traz esse conceito de nos tornarmos pessoas melhores, pessoas cada vez mais boas.
Mas nós perguntamos: eu sei o que é reforma, eu sei o que é íntima, mas e como eu dou início a esse processo de reforma íntima? O que fazer para começar a reforma íntima? Existem 6 passos à reforma íntima que eu separei. O primeiro passo é o autorreconhecimento. Reconhece as próprias imperfeições e vícios. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz para o homem se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E ele obtém a resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O primeiro passo à reforma íntima, autorreconhecimento, conhecer o nosso interior. Nós precisamos nos entender, nós precisamos nos compreender, nós precisamos enxergar os nossos defeitos, as nossas dificuldades, para que nós possamos dar início a essa trajetória. Autorreconhecimento é essencial para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos alcançar a felicidade da vida terrena e da vida espiritual. O segundo passo é a mudança de hábito. Abandonar costumes antigos e negativos. Joana de Ângeles nos diz: eu sou o que escolho me tornar. Se você quer algo novo, precisa parar de fazer algo velho. Olha o que Joana de Ângeles nos diz. Para nós mudarmos, para nós conseguirmos alcançar a reforma íntima, a gente primeiro pratica o autorreconhecimento. Eu sou isso, eu tenho esse problema, essa dificuldade, esse defeito. Vou mudar os meus hábitos, porque se nós temos problemas, se nós temos desafios, se nós temos dificuldades, são consequência de nossos hábitos. Nós não somos obrigados a plantar nada, mas somos obrigados a colher. A semeadura é livre, mas a colheita é sempre obrigatória. Eu acho que não há jeito melhor da gente mudar os nossos hábitos, senão com muita paciência. A paciência, ela é o quadro essencial para que nós possamos mudar. Nós temos que ter paciência, serenidade, calma, para que nós possamos ter mudanças. Tem uma música muito bonita que chama Paciência, justamente. E eu vou cantar ela aqui para a gente compreender um pouquinho mais do que é essa paciência que nós precisamos ter. Quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida é tão rara. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, eu a loucura finjo que isso é tudo normal. Eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz, e a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é o tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber, a vida é tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para.
A nossa vida não para, ela é rara e por isso ela é muito especial. Nós precisamos compreender o valor da nossa vida, nós precisamos mudar os nossos hábitos. É de grande importância, nós precisamos valorizar esta oportunidade santa que é a encarnação. Por mais que erramos, por mais que julgamos, que infringimos as ordens, as leis, nós estamos sempre dispostos a receber o perdão de Jesus. E Ele nos dá essa oportunidade, renascer, renascer e renascer. E veja só, será que estamos fazendo isso certo? Será que nós estamos dando valor às nossas encarnações? O terceiro passo, a reforma íntima, é a evolução moral. Evolução moral é um conceito que nós devemos colocar em nosso dia a dia, em nossa vida. É a convivência com os nossos seres, é a paciência com os nossos irmãos, é o amor e a compaixão por aqueles que em nosso entorno vivem, é a fraternidade. Evolução moral é a educação da alma, é saber ser gentil, é ser consciente, é ser amoroso, caridoso, é ser fraterno, é saber escutar o nosso próximo. Nós precisamos ser seres de muita moral à terra, para que possamos ter moral à encarnação terrena e conseguir o mínimo no plano espiritual. A evolução moral é atividade terrena. A evolução moral é atividade da terra, é necessidade de nós seres carnais, aqui encarnados, de convivência, é mansietude, é aprender a ter compaixão. Eu acho que às vezes a gente pergunta, como eu faço para me evoluir moralmente? Tem um segredo para evoluir, é conversar com Jesus, é orar, é confiar no trabalho que Ele vai nos oferecer. Eu tive o prazer de, quando iniciei na doutrina espírita, após começar a descobrir e estudar mediunidade, de receber da espiritualidade a minha primeira música, que foi composição minha através da espiritualidade, e ela chama-se Minha Oração, e eu vou cantar ela para que a gente possa entender que não há jeito melhor de nos evoluirmos, porque evoluir a moral é saber agradecer, é saber compreender, é saber aceitar que nós não somos nada e Jesus é tudo. Mestre, eu peço que escute o que eu tenho a falar, dizendo do fundo do peito, do fundo da alma. Mestre, não sei explicar o que há dentro de meu coração. Mestre, eu peço que ouça minha oração. Te agradeço, Senhor, te agradeço, Senhor, por tudo que tens realizado, mostrando-me o melhor caminho, me transformado. Mestre, eu quero somente agradecer por tudo que por mim você veio a fazer. Te agradeço, Senhor, te agradeço, Senhor, te agradeço, Senhor, te
te agradeço, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos dá todos os momentos de mudarmos, de nos modificar, de poder aprender um pouquinho mais. Nós seguimos então para o quarto passo, a reforma íntima. Muito interessante, e eu acredito que ele seja um dos principais. Renúncia. Superar o egoísmo e o orgulho, buscando a humildade e o amor ao próximo. Kardec fala assim: o egoísmo e o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes, e que tem como contraveneno a caridade e a humildade. Renúncia. Ela é mais do que imaginamos. Renunciar, ela vai longe. Existem milhares de modelos de renúncia, e nós vamos viver encarnações e encarnações e não vamos renunciar metade, porque não é fácil. Porque é muito mais gostoso a gente sentar no espetinho e tomar um refrigerado do que vir ao centro escutar a palestra. É muito mais gostoso para nós irmos para as festas. É muito mais gostoso para nós ficarmos em casa com os pés para cima para não inchar, porque não pode inchar, né? Do que vir ao centro. Eu falo ao centro porque acredito que hoje aqui a maioria adeptos ao espiritismo, né? E a renúncia, ela vai além disso. Ela fala sobre renunciar aos nossos sentimentos, o egoísmo, a nossa vaidade, porque às vezes nós não damos o braço a torcer de maneira alguma. Eu estou certo, errando, mas estou certo. Estou batendo prego com o cabo do martelo. O irmão fala, usa a outra parte. Não, o certo é bater com essa parte aqui. A gente não pratica a renúncia da nossa teimosia, da nossa confiança, porque nós carregamos uma confiança cruel. Eu falo isso por mim, uma confiança cruel. Eu sei, eu posso, eu consigo, ninguém precisa falar nada. Deixa comigo. Aí vai, dá um bicudo, bate o dedinho na quina da cama e ai meu Deus, por que eu não andei devagar? Agora está doendo o dedinho. Tem uma música de Sérgio Lopes, muito interessante, não sei se vocês conhecem ele, conheci há pouco tempo. Ele tem muitas músicas dessa prática de reforma. A Melhor Escolha. E eu vou cantar um pedacinho dela. Essa aqui é nova ainda, né? Mas vai sair. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho, a minha história. Do mundo me afastei, minha vida te entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. Em meio à solidão, eu vi que a sua mão, no meio da aflição, me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi.
Agora que eu te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Quando nós conhecemos a Jesus, nós descobrimos a melhor escolha da nossa vida. Não foi fácil para mim encontrar o Espiritismo. Eu teimei, fui evangelizado quando criança, nunca mais fui ao centro, porque eu não aceitava a espiritualidade. Eu via ela como um mau feitio à sociedade. Achava que a espiritualidade era enganação, até experimentá-la. E descobri que ela deu ênfase à minha vida. A espiritualidade me encontrou e eu encontrei ela. Sofri bastante, vários tombinhos, né? A gente sofre um pouco, porque se não vai pelo amor, vai pela dor. E a maioria de nós vai pela dor, porque nós teimamos e teimamos. Nós não renunciamos. Eu não renunciava à minha ideia. Eu não aceitava. E quando eu resolvi renunciar, ela me abraçou. Jesus sorriu para mim. Estamos aqui com muita fé e seguiremos, se Deus nos permitir, até o fim. Nós entramos então no quinto passo, a reforma íntima. Aceitação das imperfeições. Reconhecer e aceitar as próprias falhas para poder progredir. Divaldo Franco, um líder espírita de um conhecimento incalculável, nos diz: quando eu me aceito como eu sou e minhas imperfeições, situações temporárias, uma vez que me esforço para corrigir os meus erros, estou amando a mim mesmo. Aceitar as nossas imperfeições é nos amar. Jesus disse: ama ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? Nós precisamos nos amar, para que nós possamos então amar o nosso próximo, que é o que mais precisa. Nós temos dores, nós temos problemas, todos nós temos histórias muito tristes, mas eu tenho certeza que ali fora há um que tem um sofrimento dobrado, que passou por dificuldades que nós jamais suportaríamos passar. Mas nós precisamos aceitar os nossos erros, as nossas imperfeições, para que nós possamos modificar-nos. Eu sou muito confiante, sou egoísta, será que eu sou invejoso? Quais são os meus erros, as minhas dificuldades? Aceita que nós temos estes problemas. Aceitar que nós temos estas dificuldades faz de nós bons espíritas e nos leva a praticar a correção de ambos os sentimentos que nos torturam, muitas vezes sem que nos faça perceber. O sexto passo, a reforma íntima. Indulgência consigo mesmo e com os outros. Evitar julgamentos e cobranças excessivas, cultivando a compreensão e a compaixão. Indulgência é a capacidade de compreender, de ter compaixão pelas imperfeições, pelo erro do nosso próximo e de nós mesmos, sem críticas, sem censuras.
O meu irmão vem ao centro às quintas-feiras, mas sai lá fora e briga com o marido, briga com a esposa, briga com os filhos. Ele não é um bom irmão, jamais. Nós não devemos julgar, nós não devemos caluniar, nós não devemos de maneira alguma apontar o defeito do nosso irmão. Nós devemos acolhê-lo e entender o seu defeito para que nós possamos de alguma maneira ajudá-lo a resolver o seu problema. Porque muitas vezes, meus irmãos, quando nós ajudamos o nosso próximo a resolver os seus problemas, nós estamos automaticamente solucionando os nossos conflitos. Porque a espiritualidade coloca em nossos caminhos e prepara em nossa vida pessoas que às vezes encontram dificuldades que nós estamos passando, para que nós possamos aprender com elas a lidar, a conhecer a maneira de enfrentar esses problemas. E às vezes é mais fácil para nós falar da dor do próximo, é mais fácil para nós ver o problema do próximo. É muito fácil para nós ver o erro do próximo, mas é muito difícil compreender o nosso. É muito difícil, é doloroso. Então, quando nós ajudamos os nossos irmãos, quando nós compreendemos que eles têm dificuldades, a gente vai, eu vou ajudar o meu irmão. E você vai, você dá conselho, você ajuda, você vai. Aí a hora que você consegue ter uma consciência, você descobre que a dificuldade que o irmão passou é a que você passa. E você já tem noção de como resolver esse problema. Porque você exerceu com amor a tarefa de colaborar, de compreender. Foi indulgente, não julgou, não criticou, não caluniou, não apedrejou. Está preparado para solucionar o seu problema. Existe um exemplo muito legal do Raul Teixeira, que ele fala assim: um certo dia, estava ele conversando com o seu mentor espiritual, e ele pergunta a ele, de forma: o que eu faço para que eu não caia mais nas inclinações do mundo? O que eu devo fazer para parar de julgar? O que eu devo fazer? Porque todas as vezes que eu tenho um problema, ou que alguém chega perto de mim com um problema, eu automaticamente caio aquele poço. Eu me perco, o mundo me chama e eu esqueço que existe um Deus que cuida de mim. O benfeitor, Raul Teixeira, conta dessa forma. Diz que sorriu e diz: Raul, você tem dificuldades a resistir às más inclinações do mundo, porque você se concentra na verdade errada. Se quando você tiver um problema, Raul, você se preocupar na virtude que você deve aplicar, se você se preocupar com o amor que você deve trabalhar naquele momento, se você se preocupar com a paciência, se você se preocupar e colocar em sua mente a virtude que deve ser aplicada àquela situação, você não terás um problema. Porque o seu pensamento positivo fará com que você se conecte com o plano superior e com a espiritualidade benfeitora que o abraçará e desatará o nó que te impede, Raul, de seguir. Olha que coisa. Indulgência é não julgar, é encontrar o problema. Aqui fala indulgência consigo mesmo e com o próximo por essa maneira, porque não só pelo meu irmão, mas sim por mim. Meu Deus, estou com uma dificuldade, um problema muito grande, e agora o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir, eu não vou resistir, o mundo está me chamando, é muito difícil para mim ir ao centro agora. Como que eu vou no centro? Eu estou com uma dor de cabeça, não vai dar para mim frequentar, não vai dar para mim confiar em Deus, eu não vou orar mais, porque Deus não me ouve, Deus não me responde. Mas porque nós não deixamos com que Ele nos responda. Nós não damos assunto, nós não falamos ao corredor que leva a palavra a Deus. Nós devemos contar os nossos problemas ao vento que levarás a Jesus, e não ao que espalhará o mundo. Porque não adianta. Então, quando você confia em Deus e você a põe em prática em seu coração, em seu interior, em seu pensamento, eu devo me aquietar,
Acalme-se, tenha paciência, perseverança, amor, se esforce e o seu problema desaparece. O seu problema desaparece, porque a espiritualidade benfeitora nos acolhe com um amor, nos acolhe com uma energia positiva e faz de nós espíritos protegidos. E quem tem proteção não corre perigo. Então, se nós estamos protegidos, não há quem neste mundo que vá nos fazer a nos inclinar. Porque se eu tenho Deus como meu escudo e a espiritualidade como minha guardiã e um exército, não há tropa que tenha coragem, não há tropa que tenha coragem de enfrentar a equipe que Jesus coloca em nossa vida. Não há, de maneira nenhuma. A reforma íntima, meus irmãos, ela traz para nós um pensamento. Ela é, na verdade, um exercício de consciência, de corpo e de alma. Em 3 pontos ela trabalha. Porque primeiro você aceita a reforma íntima e compreende que nós precisamos nos auto-reconhecer, nós precisamos mudar os nossos hábitos, se nós precisamos evoluir-nos moralmente, se nós precisamos renunciar, aceitar as nossas imperfeições e ser indulgentes conosco e com os nossos irmãos. É um grande passo. Automaticamente nós vivenciamos em nossa mente, plasmamos em nossa vida e colocamos em prática em nosso corpo, melhorando os nossos problemas, melhorando as nossas dores. A dirigente da nossa casa, Romana, ela passa um estudo para nós que fala em questão de magnetismo, que os nossos erros são consequência das nossas dores. A nossa ansiedade, nosso pensamento nos dá dor no estômago. A nossa amargura, o nosso egoísmo nos dá dor na junta. A nossa falta de perdão ocasiona problemas no fígado e no rim. E isso é verdade, se a gente for parar para analisar. E quando a gente coloca a reforma íntima em prática, a gente coloca ela na nossa mente. A gente dá abertura para que o corpo obedeça. Então a gente começa a se aliviar daquelas sensações, aquele corpo cansado, aquela mente cansada, aquela dor no peito que nos magoa, aquela vontade de chorar. São consequências de um pensamento mal organizado, de escolhas erradas. É aquilo que eu disse ao começo da palestra: ninguém é obrigado a plantar, mas todos nós somos obrigados a colher. Se eu planto ódio, eu colho ódio. Se eu planto a raiva, eu colho a raiva. Se eu planto o egoísmo, eu vou colher o egoísmo. Mas se eu planto o amor, amor em minha vida não faltará. Se eu planto a caridade, caridade em minha vida jamais faltará. Se eu planto a confiança em Deus, Deus na minha vida jamais faltará. Chico Xavier, aqui tem uma frase aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é interessante, uma passagem, lá no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, que o Kardec fala: Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Então, no Evangelho, nós precisamos praticar a indulgência, precisamos compreender, não apunhalar, não julgar, não questionar e viver o bem. Existem 10 passos, a reforma íntima do Chico, está na Revista Espírita. Eu vou falar para vocês. Executar alegremente as próprias obrigações, emudecer a agressividade, não condenar as opiniões que divergem das nossas, repelir informações e ensinamentos sem qualquer azedume, treinar a paciência constante, ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros, sem biografar nossas dores, não dizer mal de ninguém,
alegrar-se com a alegria dos outros, ajudar espontaneamente, servir de boa mente, mesmo quando a enfermidade nos fira. Está aqui os passos, os 6 passos que a reforma íntima nos pede, dividido em 10 tópicos, por um dos maiores médiuns que tivemos no nosso Brasil, um dos maiores dirigentes espirituais, um exemplo de semeador do Evangelho, Chico Xavier. Ninguém mais, né? Só Chico Xavier, não precisa ser mais ninguém. Está aqui, os 10 passos que nos levam a colocar esses 10 exercícios, nos levam aos 6 passos para a reforma íntima. Para que nós possamos finalizar, meus irmãos, eu gostaria muito que todos nós refletíssemos, que todos nós compreendêssemos a reforma íntima. É difícil, não é fácil, é exaustiva, é dolorosa, mas ela tem um resultado excepcional. Ela nos leva, meus irmãos, a compreender a paz de espírito, a alegria do coração, porque quando nós nos reformamos, quando nós lapidamos a casca, a pedra dura que existe em volta de nós, nós damos liberdade a um corpo, a uma alma de compreender a verdade da vida. A vida não acaba, não há fim. Nós temos processos materiais, nascemos e morremos em uma matéria, mas o espírito é imortal. E será que para nós hoje aqui, dentro de uma casa espírita, será que nós não devemos compreender que a encarnação é um presente divino e que às vezes nós não damos valor? Nós ganhamos presentes materiais, abraços fraternos, mas ganhar um presente de Deus é algo fora do comum. E qual é o presente de Deus? É a oportunidade de viver, de reencarnar, de cumprir com os nossos deveres, de quitar as nossas contas. Porque nós estamos lá com o caderninho assim, eu tenho até medo quando eu chegar lá. A hora que ele vir e falar, vamos resolver, imagina, gente, o que eu vou fazer para resolver tudo aquilo? E nós temos essa oportunidade hoje e agora, de nos reformar. A reforma íntima, ela não é em 3 dias, ela não é em uma semana, muito menos em um mês. Muitas vezes ela leva uma vida toda, até 2. Mas nós conseguimos, com um pouquinho de esforço, de determinação e confiança em Deus. Quando eu fui escrever essa palestra, eu tinha temas prontos, tinha 3 ou 4 palestras prontas já, e a gente estava no centro, eu e meu grande amigo Ademar, e a espiritualidade falou, vamos falar da reforma íntima. Ademar me ajudou, que ela foi a primeira palestra que eu fiz, né, na casa. Então eu pesquisei as obras de Kardec, as obras do Chico, fui me aprofundar para descobrir esse tema. E ele foi muito importante para mim, porque eu descobri que eu precisava me reformar. Eu não estava sendo um bom espírita. Eu tinha o título de espírita. Eu sou o Guilherme e sou espírita. É o título, mas eu não tinha o espiritismo dentro de mim. Porque às vezes eu não perdoava. Eu julgava, eu não mudava os meus hábitos. Eu deixava com que o ego me prevalecesse. E quando eu fui terminar de escrever essa palestra, eu tive o prazer da espiritualidade citar uma música justamente para ela, Reforma Íntima. E eu vou cantar ela para a gente poder encerrar a nossa palestra. Jesus, amigo meu, quantas vezes o Senhor me viu chorar, aqueles desafios, aquelas dores, o Senhor me viu passar. Mas, Senhor,
Tu sabias o quanto eu precisava, me ensinou a reformar a minha alma. Então, Senhor, não há medo, não há tristeza, não há dor, enquanto eu confiar em Ti, Senhor. Estarei pronto pra lutar. Amigo meu, me ajude a mudar. É hora de entregar minha vida pra Te reformar. Reforma minha vida, Senhor, o meu coração, Senhor. Toda a minha história, traga minha vitória. Reforma minha vida, Senhor. Reforme a minha vida, Senhor. Muita paz a todos, muito obrigado.